Saudações jovens, como é que vocês estão nessa época de quarentena, da pandemia, todo mundo de molho em casa e nós aqui com mais uma aulinha de derivadas parciais, agora a segunda parte da nossa aulinha de derivadas parciais, né? Você lembra que eu perguntei como é que tinha um tutorial na internet, se alguém sabia para cortar o próprio cabelo? Eu acabei cortando, tá bom? Mas por favor não faça piadas, certo? Para não ter a nota diminuída. Brincadeira. Pessoal, ó, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês de derivada parcial, é uma continuação da aula anterior, tá? Na primeira aula, o que a gente falou? A gente falou mais sobre o conceito de derivada parcial. Nós fizemos uma breve revisão a respeito do qual que é o significado de uma derivada, certo? A gente falou que derivada representa uma taxa de variação, comentamos o que significava derivar uma função de uma variável e nós vimos essencialmente o que muda quando a gente calcula uma derivada de uma função de mais de uma variável, quando eu tenho mais variáveis na função, né? Então que existem diferenças topológicas no domínio da função, no espaço, à medida que a dimensão dele aumenta, né? Lembrando que cada dimensão do espaço está relacionado com uma variável, né? Então a gente viu que as derivadas parciais, elas são derivadas que são tomadas, né, num espaço n-dimensional, na direção de cada eixo coordenado desse espaço. Por exemplo, se eu estou com uma função de duas variáveis, que é o que é mais comum, ou três variáveis, as derivadas, por exemplo, a derivada de uma função f, né, que depende de x e y, de duas variáveis, tomada na direção de x, significa o que? Desculpe, feita na variável x, significa que ela está sendo tomada, é como se fosse uma derivada horizontal, tomada no primeiro eixo coordenado, na direção do primeiro eixo coordenado. E uma derivada parcial em relação a y é como se fosse uma derivada vertical tomada em relação ao segundo eixo coordenado, tá? Para quem não está muito familiarizado com isso, é importante entender esse conceito e também a interpretação geométrica, a definição por limite, então tudo isso está lá na outra aula, tá? Eu só estou comentando para recordar, lá tem tá tudo bem mais completo, muito mais explicado, né? Então quem quiser dar uma olhadinha, pode ir lá no outro vídeo. Hoje então eu vou falar da parte mais prática. A gente vai falar assim, bom, tudo bem, eu tenho uma função, tenho uma fórmula lá, como é que eu faço para pegar essa função de mais de uma variável e derivar ela em relação a essas variáveis, ou seja, como é que fica a conta, tá? Hoje a gente vai estar mais preocupado com a parte das contas. Então vamos lá, ó, o que a gente viu então? A gente viu na última aula que se você tiver uma função de n variáveis, está vendo aqui, ó, eu tenho uma funçãozinha f definida, né, aqui no subconjunto do Rn, está dependendo de n variáveis aqui, eu escrevi x1, x2, xn, né? O que a gente viu? Que a derivada parcial da f em relação a uma dessas variáveis xi, ela é a derivada da f considerando apenas a variável xi e mantendo as outras variáveis constantes, tudo bem? Ou seja, eu vou fazer uma perturbação para calcular uma taxa de variação instantânea que considera a função variando apenas nessa variável xi e todas as outras variáveis elas ficam paradas, então elas são vistas como constantes, tá? Isso aqui, pessoal, é o mais fundamental dessa aula, tá? Se vocês lembrarem do nosso último vídeo que eu coloquei uma definição por limite lá, vocês vão ver que numa derivada parcial em relação à variável xi, o incremento lá, o Δx, ele só é dado nessa variável, certo? Então é como se eu tivesse fazendo uma perturbação da função, digamos, num eixo que ele é paralelo ao eixo dessa variável, que é o iésimo eixo coordenado, que está na direção do vetor i, né? E o resto fica tudo constante. E isso aqui, basicamente, é o que a gente vai usar para calcular as derivadas parciais, tá bom? Eu vou começar com um exemplo aqui, ó, porque acho que não tem como explicar isso aqui melhor do que fazendo as contas, tá? Então, eu peguei uma função aqui a princípio de duas variáveis, tá? Uma função f que depende de x e y. Ah, professor, por que você não colocou x1 e x2? Porque quando são poucas variáveis, a gente costuma colocar x e y, só se forem três variáveis, a gente coloca x, y e z. Tá legal? E assim vai. Mas quando é muita variável, eu coloco o índice nas variáveis. Mas nesse caso aqui, duas variáveis é x e y, tá? Então eu tenho essa função aqui, eu gostaria de calcular a derivada parcial. É uma função polinomial de duas variáveis, ela é x² somado com x² vezes y². E eu gostaria de ver como que eu calculo. Primeira observação, pessoal, como eu já disse, é que essa função ela só tem duas variáveis, tá? E nós vimos na última aula que assim que existe uma derivada parcial para cada variável. Ou seja, se essa função ela só tem duas variáveis, ela vai ter só duas derivadas parciais. Quem que são essas derivadas parciais? Está aqui, ó, uma derivada parcial dela df dx e uma outra derivada parcial df dy, tá legal? Então se a função
tem duas variáveis, ela tem duas derivadas parciais. Se ela tivesse três variáveis, ela teria três derivadas parciais, tudo bem? Então é sempre assim, o número de variáveis é o número de derivadas parciais. Então, ó, vocês viram que eu troquei a cor aqui, né? Eu coloquei a variável x de verde e coloquei a variável y de vermelho para tentar explicar melhor. E aqui eu reescrevi, ó, é a mesma coisa, só que agora trocando a cor. Então, como é que vai funcionar? Quando eu for calcular aqui a derivada parcial da f em relação à variável x, isso que está em verde, que é a parte da expressão que está dependendo da variável x, eu vou considerar como variável. E o que está em vermelho, que é a parte do y, a gente vai considerar como se fosse uma constante. Ou seja, esse y ao quadrado que está aqui na conta, ele vai ser visto como um número, tudo bem? Ele não vai estar variando, então eu vou encarar ele como se ele fosse uma constante nessa expressão. Joinha? Então vamos lá, ó. Como é que vai ficar a derivada parcial dessa função f em relação a x? Veja, eu começo derivando a parcela que tem x elevado à quarta, que vai dar 4x ao cubo. Aí eu vou somar. Veja, aqui eu tenho x ao quadrado multiplicado por esse outro termo que a gente acabou de falar que ele vai ser visto como constante. Então essa expressão aqui, essa segunda parte, o que ela vai ser? Vai ser como se fosse um número vezes x ao quadrado. Então vai ficar o quê? A derivada de x ao quadrado, que é 2x vezes o número, tudo bem? Então a derivada parcial dessa função em relação a x é 4x ao cubo somado com 2x vezes y ao quadrado, tudo bem? E a derivada parcial agora em relação a y? Agora é o contrário. Quando a gente vai derivar em relação a y, tá vendo que está vermelhinho aqui? Tudo que tiver x, que é a parte verde, vai ser considerado como constante. E a parte que tem o y vai ser considerado como variável. A gente vai aplicar as regras de derivação que a gente sabe lá do cálculo 1 das funções de uma variável, mas agora na variável y e não mais na variável x, tá? Então veja, ó, quando eu começo a derivar em relação a y, a parcela que tem o x elevado à quarta, o x não está parado? Então isso aqui funciona como um número. Derivada de uma constante que está sozinha na conta deu 0. O que acontece? Esse outro pedaço, que é x ao quadrado vezes y ao quadrado, o x quadrado vai ser visto como um número que multiplica y ao quadrado. Como é que fica então essa derivada? O número que está multiplicando a variável, ele continua multiplicando. Então vai ficar x ao quadrado vezes a derivada de y ao quadrado em relação a y, que é 2y. Tudo bem? Aí eu só reordenei aqui para ficar mais bonitinho. A gente costuma colocar o número aqui na frente. Então a derivada em relação a y, né, é 2y vezes x ao quadrado. Joinha, pessoal? Então veja, não tem muito segredo, tá? É só se habituar com essas regras e praticar, e a gente vai fazer mais exemplos aqui nessa aula. Muito bem. Mas na aula passada eu falei assim que a derivada parcial, ela podia ser calculada em pontos fixos, né? Por exemplo, assim, a derivada parcial dessa função calculada num ponto P ou calculada num algum outro ponto Q. Então aqui eu peguei só dois pontos, ó. Aqui tem um ponto do plano, que é o ponto 2, 1, né? E o ponto menos 1, 0, um outro ponto Q. Essa função aqui, só lembrando que ela está definida no plano todo, né? É uma função polinomial, não tem problema de domínio. Então, se eu quiser saber quanto que vale a derivada parcial dessa função, calculada nesses pontos, por exemplo, aqui que eu escolhi ao acaso, é muito simples. Você vai pegar e vai substituir só. E aí eu fiz essa continha aqui, ó. Então, eu escrevi aqui de novo, né? Só repetir o que eu já tinha calculado, a derivada em relação a x em relação a y e os pontos, tá? Então, veja, se eu quiser calcular a derivada parcial da f no ponto P, o que eu vou fazer? A coordenada x do ponto, que é 2, eu vou colocar no lugar do x. E a coordenada y do ponto, que é 1, eu vou colocar no lugar do y. Então, nesse exemplo específico, a gente teria 4 vezes 2 elevado ao cubo. Aqui, pessoal, meu 2 ficou meio zoado porque eu errei na hora de fazer lá e eu dei uma corrigida meio gambiarra aqui, tá? Mas aqui é 4 vezes 2 elevado ao cubo, mais 2 vezes 2, tá vendo? Aqui o x é 2, 2 vezes 2, vezes 1 ao quadrado. Y vale 1. O resultado vai dar 36, se eu não errei a conta, tá? A derivada parcial em relação a y, agora, calculada nesse mesmo ponto P, no ponto 2, 1, tudo bem? Você só vai substituir também o y por 1 e o x por 2. Então, vai ficar 2 vezes 1 vezes 2 ao quadrado, que o resultado é 8, é 2 vezes 4, né? Se eu quisesse um outro ponto, como eu peguei um ponto Q aqui, você vai fazer a mesma conta. Agora, eu vou trocar na primeira expressão, ó, df dx calculado em Q. O ponto Q tem coordenada x menos 1, então aqui no lugar do x vai entrar menos 1, né? E no lugar do y vai entrar 0. Então a segunda parcela aqui dessa derivada parcial vai dar 0, e menos 1 elevado ao cubo tem que lembrar que é menos 1, né? Que é menos 1 elevado a expoente ímpar, e 4 vezes menos 1 é menos 4. E eu substituí a outra também aqui, a df dy nesse ponto Q, e o resultado dá 0, tá bom? Então, pessoal, veja, na aula passada eu falei para vocês sobre
a derivada parcial calculada no ponto P. Aí lembra que isso tem uma interpretação geométrica, ou seja, quando você fixa o ponto, no caso de uma função de duas variáveis, é como se eu estivesse passando uma cruz, né, ali naquele ponto, ou seja, eu passo uma reta que passa pelo P, que é paralela ao eixo X, e uma outra reta que é paralela ao eixo Y, tá legal? E o que eu faço? Eu dou as variações em cada uma dessas retas. Então veja, quando você pega a derivada parcial e você calcula num ponto, que é o que a gente está fazendo aqui, o resultado é um resultado numérico. E esses números aqui, eles têm a ver com inclinações de retas tangentes que a gente viu lá na outra aula. Mas, como eu estava fazendo no meu slide anterior, se você pega a expressão da função, como eu peguei a fórmula dela, e você simplesmente deriva, usando as regras lá do cálculo 1, né, sem aplicar em pontos que estão fixados, você vai obter expressões que são as expressões das derivadas parciais. Então, quando eu quero a expressão geral da derivada parcial, eu só faço a conta que eu tinha feito no slide anterior, que vai resultar nessas duas funções que estão aqui, tá vendo? Então aqui está aparecendo só df dx, não tem calculado em p, calculado em q. Por quê? Porque é uma expressão genérica, é a expressão da df dx, tudo bem? Quando você quer ela no ponto, você coloca um parênteses e marca o ponto na frente, tá legal? E aí você vai substituir. Então aqui poderia ser df dx calculada no ponto 2, 1. É esse resultado. Aqui a df dy calculada no ponto menos 1, 0. É esse resultado. Tranquilo? Vou seguir então. Ó. Vou fazer algumas observações agora, antes da gente passar para um próximo exemplo. Tá? Então, a respeito de notações que podem aparecer para a derivada parcial. A derivada parcial em relação a x de uma função f, a gente pode denotar dessa maneira que eu estou denotando, tá? Que é uma notação mais clássica, né? Usa essas duas letrinhas aqui, a gente lê assim df dx, tá bom? Então não é exatamente um d, é uma letrinha aqui que representa a derivada parcial, é como se fosse um d meio tortinho, né? Então isso aqui é a derivada parcial da f em relação a x. Dependendo do contexto, a gente pode fazer assim, f com o índice x, tudo bem? Então a letrinha da função com o índice x significa que eu estou derivando ela em relação a x, ou às vezes um d, que tem a ver com derivada, o operador diferencial, né? Então dx de f, isso aqui significa a derivada em relação a x da função f, tudo bem? Ou às vezes pode acontecer da gente colocar f1, no caso aqui f1 significa f derivada em relação à primeira variável. Essa última notação aqui, pessoal, ela é uma notação, digamos que aparece mais quando a gente tem uma função que tem muitas variáveis, e aí eu coloco índices nas variáveis, né? Então eu tenho a variável x1, x2, x3, eu tenho as derivadas d1, d2, d3, tá? Em geral, para as funções que estão definidas no plano ou no espaço, essas duas notações aqui, as duas primeiras, elas são mais tradicionais, por isso que eu coloquei, marquei de vermelhinho aqui, porque são mais importantes, tá legal? Aqui, em relação a y, né, a mesma coisa, é análogo, eu só coloco as derivadas parciais em relação a y, eu só troquei x por y, né? E onde era 1 eu coloquei 2. Muito bem, pessoal, mais observações. Então, por uma função de duas variáveis, que é o que a gente estava fazendo, qual que é a regra que se usa? Para eu calcular a derivada parcial dessa função em relação a x, eu derivo a expressão da função, o f de xy, considerando o y como constante. Joia? Então, se eu quero calcular a derivada parcial em relação a x, eu olho na conta o y como se fosse um número, como se ele tivesse parado. Tá legal? E, analogamente, para calcular a derivada parcial da f em relação a y, eu derivo de novo a expressão da função, só que agora eu considero x, que é outra variável, como constante. Tá legal? E, pessoal, para funções que tiverem mais variáveis, depois eu vou fazer exemplos aqui para funções de mais variáveis. É a mesma coisa, ou seja, se eu tiver uma função de três variáveis, que tem uma variável x, uma variável y e uma variável z. Eu quero calcular a derivada parcial em relação a x. O que eu vou fazer? Eu vou considerar na conta, na expressão, tudo que depende de y e de z como sendo constante. Eu quero calcular a derivada em relação a y. Eu vou considerar o que depende de x e de z como constante. Eu quero calcular a derivada parcial em relação a z. O que eu vou considerar? O que depende de x e de y como constante. Tá? Eu acho que eu falei errado alguma coisa. A derivada parcial em relação a y é x e z como constante, tá bom? Se eu falei certo, ignora, tá? Às vezes eu troco as coisas. Mas deu para entender? É bem tranquilo, tá? Então, quando você quer calcular a derivada parcial em relação à iésima variável da função, todas as outras têm que ser vistas como constante, tá? Então lembra que eu falei na aula anterior que a derivada parcial, ela é uma derivada no fundo de uma função de uma variável, tudo bem? Porque você está olhando a função f, a função de várias variáveis,
como se ela fosse de uma variável só, tá legal? E por isso que a gente tem essa observação aqui que é importantíssima, pessoal. Para calcular derivadas parciais, a gente tem que saber as regras de derivação das funções de uma variável, lá do cálculo 1, tá bom? Então, às vezes o aluno chega, sei lá, no segundo ano da faculdade, vai fazer os cursos de cálculo aí que tem mais para frente, tipo que nem esse, o cálculo 3 ou algum outro cálculo mais avançado, né? E falar, beleza, passou o cálculo 1, eu não preciso mais saber derivar. Não, vai ter que saber tudo, tá? Então aqui, ó, porque vocês vão ver nas contas que eu estou fazendo, já viram no exemplo anterior e nos outros exemplos, que o quê? Que o cálculo das derivadas parciais, ele vai ter que ser feito usando as regras de derivação que a gente já sabe lá do cálculo 1. Por quê? Porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo a derivada de uma função de muitas variáveis, olhando o quê? Olhando uma variável só. Então o cálculo, ele é o mesmo cálculo, é só a maneira que a gente enxerga a função que é diferente, tá legal? E pessoal, a dificuldade, ou seja, se você vai resolver uma conta que depende de você calcular uma derivada parcial, assim como acontecia antes, né, para derivar funções no cálculo, vai depender muito de como que é a função, tá bom? Então a gente sabe que quando a gente faz uma primeira disciplina de cálculo, a gente começa das regras mais elementares e aí depois a gente vai aprendendo mais coisas. Regra do produto, regra do quociente, derivada da função composta, né, que é a regra da cadeia, tem derivada de função inversa, tarará. Então, dependendo de como aparecer a função, para a gente vai ter uma dificuldade de calcular. Essa primeira função que a gente fez foi relativamente tranquilo, porque a única regrinha que a gente usou foi aquela regrinha do tombo, de derivar x elevado a n, que dá n vezes x elevado a n menos 1, tudo bem? Então, deriva x ao cubo, quanto que dá? 3x quadrado. Deriva x à quinta, quanto que dá? 5x elevado à quarta, tudo bem? Agora, podem aparecer outras funções, pode aparecer função trigonométrica, função exponencial, função que tenham raízes, né? Então, a dificuldade depende muito da função. Quando a gente for resolver os exercícios para estudar, é óbvio que a gente vai o quê? Vai começar das mais fáceis para depois ir chegando às mais difíceis, porque a gente vai pegando o jeito. Tranquilo? Então vamos lá, gente, ó. Outro exemplo aqui, ó. Peguei agora uma função que eu estou chamando de w, tudo bem? Essa função depende de três variáveis, ó, x, y e z. Agora eu coloquei uma variável de cada cor. Quem é a função? É x vezes y ao quadrado vezes z elevado ao cubo. Eu inventei a função aqui só para a gente fazer a conta, tá? Então vamos começar com a primeira derivada parcial. Derivada parcial da função w em relação a x, tá vendo? Ó, agora estou usando a outra notação. Como que eu faço? Eu olho a fórmula da função que está aqui. Como eu estou calculando a derivada parcial em relação a x, o que é visto como constante? Tudo que depende de y e tudo que depende de z, certo? Então o que eu tenho aqui? A variável x multiplicada por um número, porque essa parte vermelha com essa parte azul não está variando, então eu olho isso aqui como um número, tá legal? É como se eu estivesse derivando tipo 25 vezes x, tudo bem? Qual que é o resultado? Dá um número, 25, tudo bem? Então a derivada de x vezes y ao quadrado vezes z ao cubo em relação a x é o que? Y quadrado vezes z ao cubo, que é a parte constante, a parte que eu estou olhando como constante porque eu estou calculando em relação a x. Agora, quando eu faço a derivada parcial em relação a y, agora olhando a variável vermelha aqui, o y, ó, o que acontece? O que tem x e o que tem z está sendo considerado como constante. Então eu tenho uma constante, que é x vezes z ao cubo, multiplicando por y ao quadrado. Qual que é o resultado? A constante multiplicando a derivada de y ao quadrado, que é quanto? 2y. Certo? Aí eu só reordenei aqui para deixar, né, o número na frente e o grau dos expoentes aqui, tipo, o maior para o final, mas tipo, isso aqui é só uma maneira de escrever. Então o resultado daria 2x vezes y vezes z ao cubo, tá? Ah, professor, mas eu parei aqui, tá certo? Tá perfeitamente, tá certo. Tá? Isso aqui é só uma maneira de escrever mais bonitinho. E depois a derivada parcial da função w em relação a z, análogo. O que a gente vai fazer? Vou olhar tudo que depende de x e tudo que depende de y agora como constante. Então, o que está em verdinho e vermelhinho na conta, na fórmula da função, vai ser olhado como constante. Então, eu tenho x vezes y ao quadrado, que é um número, multiplicado por z ao cubo, e eu estou derivando em relação a z. Qual que é o resultado? O número, que é x vezes y ao quadrado, multiplicado pela derivada de z ao cubo em relação a z. É quanto? 3 vezes z ao quadrado, que é isso que eu escrevi aqui. Tá legal? Então, o que está acontecendo? Eu peguei, só reescrevi aqui também, para ficar bonitinho, então o resultado deu 3x vezes y ao quadrado vezes z ao quadrado. Joia? Então repara que não é tão difícil, é uma questão da gente pegar o jeito, tá legal? É igual andar de bicicleta, no começo parece meio confuso,
mas a gente vai pegando o jeito conforme vai praticando, tá legal? Vou para um outro exemplo aqui, pessoal, ó. Agora uma função f de xy, que agora é um pouquinho mais complicado, ó. É e, né, exponencial de x vezes y, multiplicado por seno de x quadrado mais y ao quadrado. Vamos dar uma olhada, ó. Antes de eu começar a derivar, eu quero observar algumas coisas. Então veja, ó, eu tenho uma parcela da conta que é uma função exponencial, tá vendo? Ó? Essa função exponencial está dependendo de x e está dependendo de y. E eu tenho uma multiplicação por uma outra função, que é uma função seno, que está dependendo agora também, tá vendo, de x e de y, porque no argumento tem x quadrado mais y ao quadrado. Então observa que na hora de calcular essas derivadas parciais, eu vou ter que usar a regra do produto, que eu escrevi aqui embaixo para lembrar, lá do cálculo 1. Por quê? É o produto de duas funções. Então eu vou ter que usar aquela regrinha, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a primeira vezes a derivada do segundo. Tudo bem? Então eu escrevi aqui para lembrar, ó, como que é a derivada do produto de duas funções, uma função u vezes uma função v. Tá aqui a letra não interessa, é só importante a regra. Então eu derivo a u vezes v, né, e multiplico pela v, depois eu somo com a u multiplicado pela derivada da v. Então lá no cálculo 1 a gente fala derivada de, ou você poderia colocar assim, derivada de f vezes g, é f' vezes g mais f vezes g', certo? Essa questão da regra do produto. Então, só de olhar aqui na função, antes da gente começar a fazer a conta ou eventualmente se enrolar, a gente já está sabendo que vai ter que usar isso aqui. E outra coisa, jovens, ó, repara, aqui ó, eu tenho uma função exponencial, tá vendo? Ó, que ela está elevada ao produto, ó, x vezes y, certo? Então, quando eu for derivar isso aqui, ó, eu vou ter que ter um cuidado, porque eu vou derivar a exponencial, mas depois eu tenho que derivar o expoente, porque o expoente é uma função, tá vendo? E a mesma coisa acontece com o seno. Eu tenho a função seno, mas eu não tenho aqui simplesmente seno de x, tá legal? Ou seno de y. Eu tenho seno de x quadrado mais y ao quadrado. Então, essa expressão aqui, ó, essa expressão quadrática que está aqui dentro é uma outra função. Então, na hora de derivar esse seno, eu vou ter que usar quem? A regra da cadeia. Eu escrevi aqui de rosa, ficou meio apagado, mas acho que dá para ler, né? Então, lembra da regra da cadeia? Quando eu ia derivar uma função composta, que é uma função dentro da outra. Eu começo derivando por onde? Por fora. Então, a regra da cadeia fala assim, a derivada de uma função u composta com outra função v, né? Tá vendo? Ó, u composto com v'. O que é isso? É a derivada da função u aplicada na própria v, ou seja, eu comecei derivando por fora, tá vendo? Eu comecei derivando a u, depois eu multiplico pela derivada da v, que é v' aqui no final, tá legal? Então, isso aqui chama a regra da cadeia. Então, para quem não está, pessoal, muito familiarizado com as regras de derivadas das funções de uma variável, nesse momento vai ter que dar uma lembrada, tá bom? Muito bem, gente, ó, vamos lá. Eu reescrevi a função que estava lá atrás, agora usando as cores diferentes para tentar ficar mais didático aqui. É a mesma função, tá bom? Só coloquei as cores para a gente poder fazer a conta e acompanhar melhor. Ó, vamos começar, gente, ó. Eu vou começar com a derivada da f em relação à variável x, que é a variável verde, tá vendo? Ó, acompanhe comigo. Eu não tinha o produto de duas coisas, então eu vou começar derivando quem? Vou começar derivando a exponencial, certo? E elevado a x vezes y. Joinha? Então, lembra que a derivada de uma exponencial é a própria exponencial? Derivada de e elevado a u é o próprio e elevado a u, certo? Então aqui vai aparecer assim, ó, e elevado a x vezes y, que é a própria função. Só que pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar isso pela derivada do expoente, que é a derivada de x vezes y em relação a x. Então lembra agora que o y está sendo visto como constante. Então a derivada de uma constante vezes x é a própria constante, que é o y que está aqui. Então estou dizendo para vocês assim, que a derivada de e elevado a x vezes y em relação a x é y vezes e elevado a x vezes y, certo? Então isso aqui, ó, é a primeira parcela da regra do produto, foi a derivada da primeira, vezes a segunda, tá vendo? Ó, o seno eu só copiei. Então nessa parte da minha conta, ó, vamos voltar, eu estou aqui, ó, derivada da primeira vezes a segunda, tudo bem? Aí eu vou fazer o outro pedaço agora, vamos lá. Agora vai ter a primeira, tá vendo? A exponencial que eu só copiei, vezes a derivada da segunda. Quanto que é a derivada do cosseno, do seno de alguma coisa? A gente aprende que a derivada do seno é cosseno, tudo bem? Então, derivada de seno de x2 mais y2 é cosseno de x2 mais y2, que é o que está aqui. Só que o que está dentro desse argumento ainda é uma função.
que depende de x, e eu estou derivando em relação a x, tá vendo? Não perde isso aqui não. Então, quanto que é a derivada de x2 mais y2 em relação a x? É o 2x, porque a derivada da parte que tem y vai dar zero, porque o y está sendo visto como constante, eu estou derivando em relação à variável verde. Então, isso que eu escrevi aqui, ó, seria a derivada parcial dessa função em relação a x. Eu vou fazer uma outra passagem só para agrupar alguns termos. Então, eu pego esse e elevado a xy, ó, que repetiu aqui e repetiu aqui, eu tiro ele em evidência, né? E aí eu coloco o resto, tá vendo? Ó, y vezes seno e depois 2x vezes o cosseno. E eu coloquei um colchete aqui, né? Para lembrar que esse termo multiplica os dois aqui. Então, só escrevi de uma maneira um pouquinho mais compacta, tá legal? Mas digamos que o resultado a princípio é a linha de cima. Isso aqui só foi só uma organização para ficar escrito mais bonitinho, tá bom? Então essa expressão é a derivada dessa função em relação a x. Tranquilo? Vamos agora para a derivada, em relação a y, certo? É bem parecido, ó. Agora eu vou derivar e elevado a x vezes y em relação a y. Então estou derivando em relação à variável que está pintadinha de vermelho. Então a derivada da exponencial é a própria exponencial que está aqui. E quando você derivar o expoente, que é x vezes y, agora em relação a y, é o x que é constante. Então o x que aparece multiplicando aqui. Então começa com x e elevado a x vezes y. Então isso aqui seria a derivada da primeira, na regra do produto, vezes a segunda, que eu só copiei, que é essa parte aqui. E depois eu vou ter aqui a primeira função, que é a exponencial, vezes a derivada da segunda. Então, de novo, a derivada da função seno é quanto? Cosseno de x2 mais y2. Essa parte não muda. Só que aí eu vou derivar o que está dentro do argumento agora em relação a y, que é a variável vermelha. Qual que é a derivada de x² mais y² em relação a y? É 2y, que é a derivada dessa parte, né? Cai o 2, fica y elevado a 1. E a parte do x²? Dá zero, porque é constante, né? O x² agora não está sendo considerado nessa conta, porque eu estou derivando em relação a y. Joinha? Então, o resultado é esse resultado aqui, ó. Meu mouse está sumindo aqui. De novo, eu fiz agrupei aqui os termos, né? E aí escrevi aqui, tirei o e elevado a x vezes y na evidência, para ficar uma expressão um pouquinho mais compacta, tá? Então, pessoal, é uma conta, certo? Fala, professor, mas está muito difícil isso. Esse aqui é um exemplo um pouquinho diferente, assim, ele já envolve mais regras de derivação. Talvez num primeiro momento de estudo, se a gente fosse fazer isso aqui, eventualmente fosse, sei lá, se confundir, entendeu? Por isso que eu digo que tem que ir começando dos mais simples, né? Mas eu já coloquei aqui para a gente conversar a respeito. Eu queria chamar uma atenção, pessoal, para vocês. Se vocês olharem aqui, ó, vamos olhar essa expressão da derivada em relação a x, tá vendo? Ó? E vamos olhar essa aqui que é da derivada em relação a y. Repara que é bem parecido, tá vendo? Ó, e que multiplica x vezes y. Aí aqui, ó, onde tem y em cima, tem x embaixo. Tá vendo? Ó? Então aqui era y vezes seno, aqui é x vezes seno. E aqui onde tinha 2x em cima, vai ser 2y embaixo. Então repara que assim, uma derivada, ela é o espelho da outra. Vamos pensar assim, a única diferença é que eu estou trocando o x pelo y. Por que está acontecendo isso? Ó, se a gente for olhar a função a priori, observa que a função ela tem, digamos, uma simetria na fórmula dela. Tá vendo? Ó? Porque eu sei que esse expoente aqui que está no e, que é x vezes y, se eu trocar a posição e colocar y vezes x, pela propriedade comutativa dos números reais, a gente sabe que é a mesma coisa, né? Quando eu faço assim, 5 vezes 2 e 2 vezes 5, o resultado dá 10, né? E essa soma que está aqui dentro desse argumento também é comutativa. E as duas variáveis estão elevadas ao quadrado, ao mesmo expoente, certo? Então o que eu estou dizendo para vocês, pessoal, é que essa função, se eu trocar, tudo bem? A posição do x com o y, o resultado não muda. Então por isso que as derivadas parciais, elas estão dando parecidas, tá? Então eu vou fazer uma observação aqui que é o seguinte, ó. Para uma função como essa aqui, que tem uma propriedade, digamos assim, de simetria, que a fórmula dela é simétrica, ou seja, significa que quando eu calculo, né, a função e eu troco a posição das variáveis, o resultado dá o mesmo, né? Aí vocês pensem nisso um pouquinho. Então se eu tenho, por exemplo, calculado, ó, essa linha aqui, que é a derivada parcial em relação a x, e eu quero calcular em relação a y, basta o que? Basta eu trocar a posição das variáveis, certo? Então, como comuta esse expoente, como comuta o que está dentro desse argumento aqui, eu só troco esse y por x e eu troco esse 2x por 2y. E vai ser o resultado da derivada. Tá legal? Então, veja, se eu tenho calculado uma linha, eu calculo a outra. Então, aqui eu coloquei assim que basta trocar as variáveis, né, a posição das variáveis para obter a derivada em relação a y.
Mas se eu tiver calculado em relação a y primeiro, eu troco e obtenho em relação a x, tá? Então, tanto faz. Eu estou dizendo para vocês, estou querendo observar que essa derivada e essa derivada aqui, elas são, digamos, o espelhado, o reflexo da outra, trocando-se as variáveis por conta da fórmula da função, que é uma fórmula que tem simetria, tá? É só uma observação. Muito bem, pessoal, eu vou fazer um outro exemplo aqui, ó, que é um exemplo de uma função que tem 4 variáveis, tá? Só para ver como é que faz isso. Então eu peguei uma função que eu estou chamando de g grande, agora eu escrevi as variáveis como sendo x1, x2, x3 e x4, tá? Só para explicar melhor aquela notação do começo lá. Então, ó, a fórmula da função é o que? É 1 dividido pela raiz quadrada de x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, mais x4 ao quadrado. A soma dos quadrados das variáveis. Joia? Muito bem, pessoal. Ó, o que nós vamos fazer? Eu vou olhar, ó, tudo isso aqui que está aqui dentro. Pensa assim comigo. Vamos olhar como se isso aqui fosse um número, uma outra variável que eu estou chamando de t. Tá bom? Então eu tenho essa função e aí eu estou chamando isso aqui, ó, que está dentro da raiz aqui embaixo, eu estou chamando de t, tá bom? Eu estou olhando isso aqui como se fosse um número, tá? E eu vou começar a derivar, porque isso aqui é uma derivada que vai envolver regra da cadeia. Então eu vou fazer uma continha aqui do lado, só para recordar rapidinho, como que eu derivo esse tipo de função, tudo bem? Olhando, né, as regrinhas lá do cálculo 1, para a gente lembrar, tudo bem? Depois eu vou ir para as derivadas parciais. Então, ó, acompanha essa conta comigo, ó, fiz até uma exclamaçãozinha aqui, veja. Então vamos lembrar de umas propriedades. Ó. O que é raiz de alguma coisa? Raiz de um determinado número, que eu estou chamando de t, é a mesma coisa que esse número elevado a meio, tá? Ah, professor, mas eu não sabia disso. Tem que lembrar as regrinhas de potenciação, tá? Então, a raiz quadrada de um número t é a mesma coisa que t elevado a meio, joia? Então, se você inverter, colocar 1 dividido por raiz de t, é a mesma coisa que 1 dividido por t elevado a meio, né? Que é t elevado a menos meio, ou seja, quando esse meio aqui vem para o lado de baixo, ele fica negativo, né? Mantendo-se ele como um expoente normal. Então, estou dizendo que 1 dividido por raiz de t é a mesma coisa que t elevado a menos meio, tá? Então, ó, como que eu derivo 1 dividido por raiz de t? Tá vendo que a função é 1 dividido por raiz, ó, de t? Como que você deriva isso? Você vai derivar derivando t elevado a menos meio. É a mesma coisa, tá vendo? Ó, isso aqui é a mesma coisa que t elevado a menos meio. E a gente vai usar aquela regrinha do tombo, que é a regrinha que a gente sabe lá de como que você deriva t elevado a n. É n vezes t elevado a n menos 1. A gente usa essa regra, na maioria das vezes, para quando esse número aqui é um número inteiro positivo. 2, 3, para derivar t quadrado até o cubo. Mas a regra, pessoal, vale para qualquer número, tá bom? Então, como é que fica? Ó, cai esse expoente, ou seja, menos meio, multiplicando o t elevado ao que você tinha, que é menos meio, menos 1. Né? Então, estou falando n vezes t elevado a n menos 1, que está aqui. E o resultado vai dar menos meio vezes t elevado a menos 3 sobre 2. Tá legal? Pegando esse menos 3 sobre 2 e colocando aqui para o lado de baixo, né? Ele vai ficar t elevado a 3 sobre 2 no denominador. E aí o 3 sobre 2, que é 3 vezes meio, é a mesma coisa que a raiz quadrada de t elevado ao cubo. Tá? Então, ó, quem meio que ficou um pouco assustado com essa conta, isso aqui é legal para a gente lembrar de regrinhas de derivada, como que eu faço derivadas de raízes lá do cálculo 1, tá? Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, pessoal, se liga nessa linha. Quando você deriva em relação a t 1 dividido por raiz de t, o resultado dá menos 1 dividido por 2 vezes a raiz de t elevado ao cubo, por conta dessa explicação que eu dei, tá? Então, vamos olhar a nossa função. Ó. A nossa função, o que, que ela é? É 1 dividido pela raiz, tudo bem que tem uma expressão aqui, mas num primeiro momento eu vou chamar essa expressão de t, que é o que eu estou fazendo. Então, que regra que eu vou começar, né, a usar para fazer as derivadas parciais dessa função? Tem que começar usando essa regra aqui, tudo bem? Então, eu olho isso aqui e eu falo assim, bom, eu vou calcular a primeira derivada, a derivada em relação a x1. Como que eu derivo 1 dividido pela raiz de alguma coisa? Usando essa regra, tudo bem? Ah, mas essa coisa que está dentro, depois você vai multiplicar pela derivada dessa coisa, que é a regra da cadeia, que a gente estava falando antes, tá legal? Então vamos lá, pessoal, vou partir para a conta. Então veja, o que eu estou chamando de G1 aqui? Ó? G1 é a derivada parcial em relação à variável 1, a variável x1. Estou usando aquela notação um pouquinho diferente lá, lembra que eu comentei da notação, tá? Então G1 é a derivada parcial em relação à primeira variável, que é x1. Então vamos lá, estou derivando 1 dividido por raiz de t. Quanto que dá?
menos, ó, tá vendo? Menos 1 dividido por 2 vezes a raiz de t, que é tudo isso elevado ao cubo. Joia? Então comecei usando essa regra. Agora, eu tenho que multiplicar pela derivada de t em relação a x1, porque isso aqui é a regra da cadeia, ou seja, eu estou usando aqui que depois que eu derivo, eu tenho que multiplicar pela derivada da função que está dentro do argumento, né? E quanto que é a derivada dessa expressão em relação à primeira variável x1? Aí nós vamos olhar a derivada parcial. Veja, eu não estou calculando a derivada em relação a x1, que é a primeira variável, então tudo que depende de x2, x3 ou x4 é visto como o quê? Constante. Então, cada uma dessas parcelas, ó, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado e x4 ao quadrado, é tudo visto como um número na conta. E a derivada desse número vai dar zero. Moral da história, quanto que vale a derivada dessa expressão em relação à primeira variável? 2 vezes x1, que é a derivada de x1 ao quadrado em relação a x1. Tá legal? Então, quando eu substituir 2x1 aqui, ó, vai cancelar o 2 com esse 2 que está aqui embaixo, né? E o resultado da primeira derivada parcial dessa função vai ser menos x1 dividido pela raiz de toda a soma desses quadrados aqui elevado ao cubo. Tá legal? Então essa seria a primeira derivada parcial. Agora, pessoal, vamos pensar, ó, para continuar com as outras 3 derivadas parciais em relação a x2, x3 e x4. Essa função aqui, ó, se eu trocar a posição das variáveis, você está vendo também que não ia mudar a conta, ó. Por exemplo, imagina que eu estivesse calculando a derivada em relação a x2, que é a segunda variável. A conta, o começo da conta é igual. A única diferença é que aqui vai aparecer a derivada de t em relação a x2. E quanto que daria isso? 2x2. Se fosse em relação a x3, apareceria 2x3. Se fosse em relação a x4, apareceria 2x4. Moral da história. Moral da história é que essa derivada parcial aqui, ó, essa função, ela também tem uma propriedade parecida com a função que eu estava comentando antes, para 2 variáveis, ou seja, se você trocar a posição das variáveis, ó, como todos esses caras estão elevados ao quadrado, você não vai mudar o resultado da função, entendeu? Então, na verdade, existe como se fosse uma simetria, mas é uma invariância por permutação das variáveis, vamos pensar assim, tá? Então, eu estou querendo dizer o quê? Então, a primeira derivada eu copiei aqui de novo. A segunda derivada parcial, o que ela vai dar? A G2. A mesma coisa que deu a primeira, a diferença é que aqui no numerador eu vou trocar por x2. A terceira derivada parcial, idêntica, só que eu vou trocar, idêntica não, né? Eu vou trocar o x1 por x3. E a última derivada parcial? Mesma coisa, eu vou trocar o x1 por x4, tudo bem? Porque, pela regra da cadeia, né, para continuar a conta, eu derivaria pela derivada de cada uma das parcelas ao quadrado, tá legal? E na segunda derivada parcial seria o x2, na terceira derivada parcial o x3 e na quarta derivada parcial o x4, tá legal? Então é uma conta análoga, então a gente está usando que a função tem essa simetria, na verdade essa invariância por permutação das variáveis, mas não é uma conta muito difícil, assim, não é difícil de enxergar isso, tá legal? Pessoal, então hoje é o que eu queria falar para vocês, certo? Então a gente comentou um pouco sobre cálculos de derivadas parciais. Essa aula ela é uma aula, digamos assim, mais de fazer as continhas mesmo. Então eu fiz alguns exemplos aqui, tá legal? Os livros de cálculo, todos eles têm muitos exemplos resolvidos, tem muitos exercícios para a gente fazer em relação a essas contas, tá? Então o que é importante a gente entender dessa aula? O que é importante você guardar? Você tem que guardar que quando você calcula uma derivada parcial de uma função que depende de várias variáveis, em relação a uma dessas variáveis, você vai só considerar como sendo variável a variável da derivada parcial. Ou seja, se eu estou calculando a derivada parcial em relação a y, todas as outras variáveis vão ser vistas como constantes, tudo bem? E assim por diante, tá legal? Independentemente da quantidade de variáveis. Só que o cálculo em si ele é feito como? É feito com as regras do cálculo 1, só que agora aplicados nesse outro contexto. Então não tem como a gente fugir das regrinhas de derivação das funções de uma variável, tá legal? Então não tenho como entender ou sei lá, fazer as contas nessa altura do campeonato, se eu não souber as regras, então não adianta negar isso. A gente tem que assumir que a gente vai ter que saber isso. Professor, mas eu fiz há muito tempo, o cálculo 1 vai ter que revisar, infelizmente, tá? Então, é basicamente isso. E outra coisa, pessoal, isso aqui tem que ser treinado, tá? Eu tive um professor na universidade, na época que eu fiz faculdade,
que ele falava assim, que a matemática ela não é tarefa para espectador. Então eu tenho alunos às vezes que vão na minha aula tal, e eles até entendem quando a gente está fazendo as contas lá, mas depois acabam não treinando, não praticando. E aí se você não praticar, você não vai aprender, vai chegar na hora da prova, de uma avaliação, você não vai ter treinado isso. Então agora a gente está num aspecto mais técnico. A gente fez uma primeira aula, que foi uma parte conceitual, agora a gente meio que tem que colocar a mão na massa. Tudo bem? Então, vamos fazer umas continhas, mais exemplos e mais exercícios do livro para poder treinar isso. Mas hoje é só, tá legal? Nossa aulinha de derivadas parciais, eu fico por aqui. Abração para vocês e até mais, gente. Tchau, tchau.